Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos. Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves, editora-chefe na Trends, e quem está aqui comigo hoje é o Fernando Osório, professor e pesquisador na USP São Carlos, e o Ricardo Takahira, coordenador do módulo de pós-graduação do IMT, Instituto Mauá de Tecnologia. O tema de hoje é o futuro da mobilidade, carros autônomos. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados e a você que está nos assistindo. Tudo bom, doutor Fernando? Seja bem-vindo aos Cenários. Muito obrigado, eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Tudo bom, doutor Ricardo? Seja bem-vindo, o senhor também. Boa tarde e obrigado pelo convite. Vamos começar, então. Primeiramente, eu gostaria de saber dos senhores quais são os níveis de automação de um veículo e em quais dessas etapas o Brasil está inserido, né? Quanto o nosso país já avançou nesse quesito? Bom, existe uma classificação, então, de níveis, né, que é feita pela SAI International. Ela é uma associação, Society of Automobile Engineers, ou seja, o que a gente chamaria de uma sociedade de engenheiros automotivos, ou no Brasil, engenharia da mobilidade, e a SAI propõe, então, 6 níveis, né? São os níveis que vão de 0, sem uma automação, né? E sem a possibilidade, vamos dizer, de uma ação do veículo, até o nível 5, né? Então, de 0 a 5. Nesses níveis, os 3 primeiros, 0, 1 e 2, são níveis de apoio ao motorista, né? São níveis em que o carro, primeiro, no nível 0, ele só avisa, pode ser que tenha algum problema, uma colisão iminente, alguma coisa assim, mas é só, né, um aviso, não tem nenhuma ação. 1 e 2 é o que a gente chama de ADAS, né, que são os níveis em que há uma interferência de suporte ao motorista. No nível ADAS, você já tem alguns bem conhecidos, como o sistema ABS, o sistema de manter a velocidade constante, né, o ACC. Então, existem vários tipos aí de possibilidades que você auxilia o motorista a manter a velocidade constante, frenagem na chuva, etc. O 3, 4 e 5 são os níveis realmente que a gente considera dos veículos inteligentes e autônomos, né? É aqueles em que o veículo pode começar a conduzir. No 3 ele conduz, mas ele pode chamar assim, socorro, me ajude, né? E o humano tem que assumir imediatamente. E o 4 e o 5 são aqueles que realmente você já vê assim, em alguns filmes, por exemplo, carros fazendo tudo sozinho, né? O 4 é altamente automatizado e o 5 é totalmente, né? Não precisa de nenhum auxílio. Então, esses são os níveis que nós encontramos hoje, né? Em termos internacionais, a gente tem, normalmente, o nível 2 já está bem disponível, né? Esse tipo de auxílio a motorista, como o sistema antibloqueio de rodas e velocidade constante, né, em rodovias. O nível 3 já está começando a ser desenvolvido, a gente tem carros comerciais, o Tesla pode andar em rodovias sem motorista, mas o motorista tem que estar pronto ali, imediato para assumir. E o nível 4 e 5, eu diria que é 4 pesquisa, teste experimental ainda por algumas empresas, já existe, mas ainda é experimental, e 5 não existe. É exatamente isso que o professor Fernando falou, né? Tudo é regido pela norma SAE J3016. Ela foi recentemente revisada, né? Porque é muito difícil a gente se situar nesses níveis, né? O que é aquele estacionamento automático, é nível 1, nível 2, né? Então a gente sempre gosta de pontuar. Mas a realidade brasileira, como o professor falou, né, principalmente nos carros importados, infelizmente, né? Depois nós vamos desenvolver mais esse assunto. Os novos veículos, na sua maioria elétricos, é bem fácil você fazer uma automação em cima disso. Estão vindo já com o nível 3, né? Então, uns Volvo C40, só para a gente usar
exemplos bem práticos, né? Um Audi e-tron, eles são capazes de andar sozinhos, se você largar aí, né? O problema é que não pode, né? Não tem uma regulação suficiente, né? E talvez, né, todo mundo tenha essa expectativa de que o carro vai andar na cidade. Eu acho que esse é o lugar que ele vai andar por último, né? E nós vamos ver carros autônomos em outros lugares e sempre respeitando essa classificação da SAE, tá? E vamos pensar mais nos modais fora das cidades, né? Caminhão parece um pouco assustador, mas talvez seja mais fácil a gente ter caminhões autônomos, como já está acontecendo esses testes na China, e provavelmente os eVTOLs, que são esses, não dá para saber se é um avião, se é um helicóptero, se é um drone, mas eles voam e decolam, pousam, né? E por incrível que pareça, no ar, talvez seja mais fácil da gente conseguir viabilizar mais rápido os veículos autônomos, esses níveis altos, né? Ou começa de 0 vai até 5, ou vai de 1 até 6, mas são esses os níveis, né? E o completamente autônomo é o nível máximo. E esse eVTOL, né? Se a gente for pagar o brevet do piloto, eles vão se tornar inviáveis, porque são veículos feitos para 3, no máximo 4 pessoas, né? Então, se tiver um piloto para transportar 4 pessoas, já começa a ficar comercialmente caro, tá? Então, eu vou dar esse tom mais prático para complementar a teoria do professor Fernando, ok? Ok, entendido. E o doutor Ricardo, ele falou até sobre essa questão de ser assustador, o caminhão, caminhão autônomo, né? Mas aí a gente vem para essa questão da segurança e da confiabilidade, porque é uma coisa que muita gente tem, eu tenho visto particularmente muita gente perguntar, né? Esses carros autônomos, eles são seguros, eles são confiáveis? Então, assim, eu queria que vocês explicassem como que são feitos os testes de segurança em um automóvel que, por exemplo, dispensa motorista. Vamos supor que a gente consiga alcançar um nível de automação 4 ou 5. Entendeu? Como que será feito o teste nesses veículos? Porque, assim, a gente entende a questão da segurança, o motorista está ali na direção, atento, né? Mas um carro que roda sozinho, como que eu vou saber que esse carro é seguro para eu andar nele? É uma ótima questão, né? Justamente, eu acho que a preocupação de todo mundo é a questão de segurança, né? E o que eu posso dizer é que os carros, eles com automação, eles tendem a ser mais seguros, né? Mais seguros começa com a frenagem na chuva, né? Você hoje em dia consegue frear um carro, coisa que se o humano tenta frear, algumas vezes você pisa fundo e bloqueia as rodas e vai aquaplanar, vai ter problemas, né? Então, manter a distância do carro da frente, você se distrai, mas o carro está controlando e andando em uma espécie de comboio, né? Dentro de uma velocidade constante, uma distância segura em relação aos outros carros. Então, isso está aumentando a segurança, né? Assim como o airbag também foi uma segurança em caso de acidente, tudo. Então, os carros eles tendem a se tornar mais seguros, tá? Eu acho que esse conceito do mais ele é muito importante, porque é óbvio, isso assusta as pessoas, dizer assim, eles vão ser totalmente seguros? Não, nunca, jamais. Né? Por quê? Por exemplo, né, existem falhas que podem acontecer. O próprio airbag salvou vidas de milhares, talvez, sei lá, centenas de milhares de pessoas, pelo fato de, no crash, na colisão, ter um airbag. Mas já houve casos de falhas de fabricação que o airbag estourava de uma maneira inadequada e isso causa o acidente. Tá? Então, existem falhas que podem ocorrer, falhas mecânicas, eletrônicas, de sensores, de uma série de questões. Também existem problemas, por exemplo, se uma pessoa se jogar na frente de um carro. Houve muitos questionamentos aí numa época em que, em alguns países, as pessoas achavam que valia a pena se jogar contra um carro para receber depois a indenização. E aí começou o uso das câmeras embarcadas, né, que filmavam para provar que não foi culpa do motorista. Né? Ou mesmo aquela história, quem bate atrás é sempre o culpado. Aí o cara engatava a ré e batia como se tivesse batido atrás.
Então, existem acidentes que podem ser provocados, existem hackers, vão existir sempre. Segurança 100% não existe. Acidentes vão continuar existindo? Sim, no nível 4. E o nível 5, que eu não acredito que possa se atingir 100% em tudo que é situação, né? Eu acho que sempre vai haver uma situação em que é importante você ter algum controle, seja de uma pessoa dentro do carro ou alguém externo observando a situação. Tá? Mas aí é uma opinião minha. Então, não há essa segurança 100%, mas, ao mesmo tempo, eu acho que assim, a gente também... É aquela história, que nem o elevador, né? O elevador, antes havia o ascensor, né? O técnico em ascensão vertical, que ficava o ascensorista, ficava dentro do elevador, apertando o botão e evitando que a porta fechasse em você. Isso é um nível de automação zero, né? E essa pessoa não existe hoje em dia, e o elevador foi automatizado, ele é seguro, ele é muito mais seguro, elevadores despencam menos, né? Porque tem sistema de proteção, de polias, etc. Tudo isso é automação, evolução e segurança, e são testados. Existem normas técnicas, né? Existem uma série de regulamentações de organismo ISO, organismos nacionais, nos Estados Unidos tem um órgão lá, o NHTSA, no Brasil a gente tem o Denatran, Senatran. Então, nós temos organismos que vigiam a segurança e certificam. O que é certificar? É passar por uma série de testes. O número de falhas por horas, por milhão de acionamentos, por aí vai. Com isso, você garante, né, com uma certeza de que o funcionamento se tornou mais seguro. Primeiro, mais seguro reduzindo a intervenção humana. E segundo, mais seguro em relação às versões anteriores de veículos que já existiam com uma certa automação. Então, nós só estamos aumentando a segurança, né? Mas, na minha opinião, sem jamais chegar no 100%. E é isso que assusta as pessoas, porque você vai sempre ouvir falar, olha, era um carro autônomo, o mais inteligente do mundo, e atropelou uma pessoa. Sim, mas por quê? O que aconteceu? E aí entra o lado, justamente, que o professor Ricardo falou, de legislação, de culpabilidade, de falha do fabricante, da peça, da intencionalidade de alguém causar o acidente. Então, tem muitos elementos aí. Mas eu diria assim, realmente, existem formas de testar e de validar e de homologar a segurança, e isso é o que garante que a gente cada vez mais vai ter carros mais seguros, mesmo que não cheguem a 100%. Se eu puder complementar, né? A gente, né, concorda 100%, né? E a tecnologia existe, né? Só que se ela existe nos Estados Unidos, ela está num ambiente, né? E a gente vem aqui para o Brasil totalmente diferente, né? Então, nesse momento, né, eu acho que a minha atuação tem sido mais por essa linha, né? Primeiro, nós vamos precisar que as nossas agências, o professor falou do Senatran, então nós ajudamos aí o Daniel Maris, o Frederico, porque assim, a gente tem que entender que não é uma tecnologia tão trivial. Então, os nossos legisladores precisam de uma ajuda muito forte para entender o que tem atrás do carro autônomo como tecnologia, né? E a importância aí de ter um testbed, né? Eu vou citar alguns, por exemplo, lá em Michigan tem Ann Arbor, na Universidade de Ann Arbor, perto ali, o M-City. O M deve ser de Michigan, né? A Universidade de Michigan é que está fazendo isso. Então, imagina a necessidade de você colocar um carro da Ford, um carro da GM, um carro da Volkswagen, todos eles mais ou menos num ambiente real. Então, tem uma cidade, né, simulada lá. E toda essa tecnologia, antes de ir para a rua, alguém tem que fazer, né? Eu acho que esse é um dos trabalhos nossos, né? O trabalho de pesquisa, de fazer. Lá na USP São Carlos, tem uma parceria lá com a Scania, tem caminhões andando. Às vezes a dificuldade é fazer um licenciamento para poder botar esses caminhões, né? Por sorte, eles têm lá um campus um pouquinho mais isolado. A prefeitura do próprio campus consegue dar um suporte e fazem as validações. Nós chamamos isso de testbed. Então, com relação ao Senatran, né, o antigo Denatran, ele assumiu a condição de secretaria. A gente teve fazendo um monte de webinários, eles estão públicos, estão no canal deles no YouTube,
cuja finalidade é preparar as próprias pessoas que vão ter a caneta na mão, né? Ou seja, eles precisam entender para poder criar uma resolução, uma legislação. Essa norma SAE 3016, ela já é mencionada no decreto-lei, né? Só que ela não está em português. O importante é ter. Só que, para efeitos legais, se ela não estiver em português, vai ter um problema muito grave na hora de você definir essas responsabilidades, né? E uma coisa muito importante é o que se chama de infraestrutura, tá? Por muito tempo a gente coordenou um comitê chamado ITS, Intelligent Transport System, e nós estamos fazendo exatamente esse trabalho. Ainda a gente não pode dar detalhes, não é tão confidencial, mas vamos deixar o spoiler para quem está fazendo isso, né? Vamos ter um trecho aqui em São Paulo, até o professor fica convidado para começar a participar. Eu achava que pesado seria mais fácil, natural, né? Mas vai ser para carros leves, tá? Então vai ser criado um trecho de rodovia e é assim que se inicia nos países mais avançados, como os Estados Unidos, na Alemanha. Eles criam um determinado trecho e esse trecho ele precisa estar bem garantido com relação a um simples detalhe, um olho de gato, a qualidade da pintura da faixa, né? Não ter buraco, dizem, né? Tem até o meme que se nós brasileiros inventarmos um carro autônomo, ele vai ser o melhor do mundo, porque ele vai desviar dos buracos da estrada. Eu tenho certeza absoluta que vai ser assim. Então, a infraestrutura é um dos fatores muito importantes, né? Porque a precisão que você precisa para um carro autônomo, hoje se utiliza toda uma computação, tanto, né, que as iniciativas estão vindo da área de TI, da área de computação, não são mais radares, são processamentos de imagem, né, para dar essa precisão que o GPS não dá, que outras tecnologias antigas não dão mais. E a redundância, né? Às vezes o professor falou da Tesla, e às vezes a gente vê os acidentes da Tesla, só que a gente não vê os acidentes que foram evitados por causa da tecnologia, que esse é o mote da gente trabalhar para o carro autônomo, né? A gente tem que reduzir as fatalidades ou acidentes, ou no mínimo reduzir. Mas o Elon Musk, como todo bom, né? Parece que agora ele é o rapaz mais rico do mundo, então ele também é um pouquinho teimoso, excêntrico e não tem a centenária origem do automotivo, que precisa, senão ele não seria inovador e ousado para colocar os autônomos. Mas existe uma tecnologia chamada fusão de sensores. Não custava nada ele colocar um radarzinho e não insistir tanto em imagem, porque a imagem é uma coisa muito dependente do ambiente. De noite está muito escuro, de dia está muito claro. E uma simples folhinha na lente da câmera pode, né, causar um estrago enorme. Então, se ele colocasse, por exemplo, aqui no Brasil é o único país, não parece, né, mas que se exige o ABS e o airbag, porque senão o consumidor troca o ABS e o airbag por um multimídia de última geração, ele não está nem aí, né? Não tem neve, né? Não tem essas coisas que o europeu está acostumado. E essa cultura, né? A diferença do americano e do europeu. O europeu tem vários países, você cruza o país assim em minutos, e o americano é um time to market. Ele tem um jurídico lá só para saber, né, se ele pode testar uma tecnologia, ele está calçado juridicamente. Ele quer money. O europeu tem uma outra cultura. Ele tem vários países, várias legislações, várias línguas, então ele discute mais. Mas é mais ou menos esse cenário que a gente vai contribuir, né, para a gente poder ter o mesmo nível de tecnologia, vamos dizer assim, ou importamos as tecnologias e trabalhamos nessa validação, que é muito importante, porque há muitas diferenças na infraestrutura viária das cidades, e hoje, como a tecnologia é muito baseada em imagem, tem todo um aprendizado aí para ser feito. A diferença cultural, tecnológica, eu acredito que ainda seja um pouco grande, né, entre o Brasil e os países europeus, porque é como o senhor falou, né, se não fosse obrigatório, o pessoal trocava por um kit multimídia. Então, o que é que, na visão dos senhores,
que é que falta para os carros autônomos serem fabricados e iniciarem, de fato, circulação no mundo? Vocês falaram que não acreditam no carro 100% autônomo, né, sobre essa questão do nível 5, né, que é o nível que é sem direção, sem motorista, o carro se locomover sozinho. Mas, assim, o que é que a gente precisa investir para a gente chegar pelo menos no nível 4, vamos dizer assim, para ter um carro autônomo de fato, que ele dirija sozinho, para ele ser fabricado aqui no Brasil e aqui no Brasil não, no mundo, né? E ele iniciar a circulação dele, não só em rodovias, mas circulação mesmo dentro das cidades, nas rodovias, no mundo todo. Bom, eu diria assim, eu considero que o nível 4 é a meta maior, né? Porque 5 já vamos chegar lá, mas eu posso explicar o porquê que eu não acredito muito. O que falta? Número 1, leis. Tá? A legislação é um problema bastante complicado em todos os países. Muitos países têm autorizações especiais especificamente para tal empresa, para tal universidade, que pode fazer testes, né? Carros que estão rodando comercialmente, o exemplo do Tesla, né? Mas o do Tesla foi o que o professor Ricardo falou. Existe uma pressão bem típica americana de comercial que colocou na rua um veículo. Eles legalmente dizem, né, nosso modo self-drive, né, de direção autônoma, o motorista tem que poder assumir o volante a qualquer hora. Só que a gente vê nos Estados Unidos, em highways, nas autoestradas, gente dormindo com o carro andando sozinho. Então, assim, é óbvio, a pessoa vai confiar demais e isso é muito arriscado, né? Então, aí começa a falha, que é muito fácil. Você bota uma lei, você bota um contrato, mas as pessoas nem sabem que clicaram no estou de acordo, né? Então, primeira questão é leis. Leis são muito importantes. No Brasil, vamos falar, no exterior tem órgãos reguladores. No Brasil, a nossa lei vigente é o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Primeira coisa é, o motorista deve ficar com as duas mãos no volante. Então, isso já anula qualquer indicativo de que o carro vai assumir 100%, né, o controle, ou mesmo que eu vou poder ficar, né, relaxado, sem... Eu tenho que estar sentado no banco do motorista, com as mãos no volante, eu tenho que ter todos os acessórios ali que me permitem, né, controlar, espelhinho e tal. Então, assim, a gente já vê que ali tem uma questão de que o Código de Trânsito não prevê, né, carro sem motorista, não tem nem escrito nada a respeito disso. Então, na questão da legislação, é um problema sério, né? Segundo, eu acho que existem níveis, como o professor Ricardo falou, de onde nós vamos colocar o carro. Por exemplo, se você botar numa propriedade privada, é o exemplo da USP, a gente roda dentro da USP porque a gente não está afeto ao CTB, ao Código de Trânsito. Não é uma rua pública, não é uma via pública, é uma via de propriedade da universidade. Tudo bem que circula alunos, professores, etc., mas no fim de semana eu posso fechar a via, eu posso usar para testes, eu posso ter autorização, eu posso fazer o que eu quiser, sinalizar coisas que eu não posso fazer numa via pública, numa rua de uma cidade ou numa estrada, né? Então, tem uma diferença enorme entre o privado e o público. No privado, você tem a parte de mineração, as mineradoras que precisam de caminhões autônomos, que é um negócio de muito risco. Você tem o agronegócio, cujas propriedades são particulares, e tratores, pulverizadores e outros equipamentos rodam nesse ambiente agrícola. E todos eles são fechados, ou até mesmo o estacionamento de um shopping, do aeroporto, etc., que são fechados, que você quer colocar um carrinho elétrico para levar as pessoas de um lado para o outro, sem motorista. Então, o privado seria o primeiro ponto mais fácil, por quê? Porque ele não conflita com o Código de Trânsito, que é um código de trânsito para as vias públicas, né? É a primeira questão que eu acho essencial. Falta muito para a parte privada, talvez nem tanto. Para depois o público, nós temos ainda as rodovias e as ruas e avenidas de cidades. Numa rodovia, normalmente ela é mais reta, o trânsito é mais controlado, as faixas são separadas. Então, em rodovias, é bem provável que seja primeiro automatizado, e até com caminhões e coisas que a gente se assusta um pouco, mas porque é mais fácil, é mais controlado, dá para testar melhor. Já numa cidade, você tem pessoas atravessando a rua em qualquer lugar, atravessando sem olhar o fluxo do trânsito, você tem animais, você tem ciclistas, você tem um festival de problemas
e, principalmente, você tem a mistura de carros automatizados com alta automação e gente usando coisas, né, que não são nada automatizadas e que não estão preparadas para evitar acidentes, né? Numa rodovia, a tendência é que a gente consiga, talvez mais cedo, colocar um maior nível de automação, até a própria rodovia conversando com o veículo. Então, eu diria que nessa ordem, primeiro no privado, em ambientes de espaços fechados e particulares, depois em rodovias e, por último, em cidades, né, onde o trânsito é muito mais caótico e confuso. Quanto ao falta muito, eu posso citar aqui alguns exemplos, né? O caso do Tesla, que é um sistema que usava praticamente só visão, né? Aconteceu que, em casos de acidente na rodovia, chegava uma ambulância, bombeiro, com luzes piscantes, e vinha o Tesla e causava o segundo acidente, porque ele não entendia, ele não foi preparado para enxergar luzes piscantes e confusão na pista, porque ele estava treinado para uma rodovia normal, né? E aí ele causava um segundo acidente junto ao primeiro que ocorreu antes, né? Outro caso clássico e muito famoso foi de um carro que fugiu da polícia. Houve uma abordagem da polícia, o carro estava andando com o farol desligado, né? A polícia encostou e pediu para ele explicar. Só que o carro estava com as portas trancadas, não tinha ninguém dentro, não tinha interface de voz, né? Não sabia falar com o policial. E o resultado foi que o carro arrancou. Ele esperou o policial sair da frente, sem ter risco nenhum, mas ele fugiu da polícia, né? Ele viu que não tinha perigo e ele foi embora. Isso foi foi super comentado, mas por trás disso eu acho que tem uma coisa muito importante. Nós, seres humanos, temos um nível de inteligência, de conhecimento de mundo, que inclui abordagem de policial, que inclui a fala, a comunicação, que inclui uma série de questões. Atravessar uma rua, muitas vezes, é uma negociação. O pedestre meio que abusa tentando atravessar a rua, aqui no Brasil, né? Lá fora tem a faixa de segurança, aqui no Brasil não. O pedestre ele faz um jogo de gato e rato, né? Ele tenta atravessar para ver se o carro vai frear, o carro vê se o pedestre vai perceber que ele não está com intenção. Então, é um jogo que acaba, muitas vezes, em acidente, né? Mas é uma questão que envolve aspectos de inteligência comportamental, de contexto. A gente fala muitas vezes, né, aquele atravessar de orelha, não sei se vocês costumam ver essa expressão, é quando você atravessa sem olhar o fluxo de veículos, porque é uma maneira de sinalizar que o problema não é seu. Se você me atropelar, eu vou processar você, né? Mais ou menos isso, que não é certo. Aqui a gente tem, só fazendo uma pontuação, aqui a gente tem uma frase que é assim: ele está me vendo. Ele está me vendo. Mas tem o contrário, né? Ele não está me vendo, então aí a gente imagina que o carro tem a responsabilidade, mesmo numa situação em que o pedestre não teria razão, está atravessando um lugar que não devia, com fluxo, né? Mas você respeita, aí você também calcula, né? Quanto tempo ele vai levar para terminar de atravessar, é uma pessoa que está com dificuldade de mobilidade. Hoje em dia não tem nenhum sistema no mundo que saiba diferenciar se o pedestre, né, ele tem nenhum sistema desses que estão funcionando, né? Tem pesquisa. Mas se o pedestre tem uma dificuldade de mobilidade, está caminhando com uma bengala, se ele é mais jovem, mais idoso, se ele... eu já vi, inclusive, cadeira de roda andando dentro de uma rua aqui na cidade de São Carlos, né? É uma coisa meio fora de todos os padrões, né? E, bom, no meio disso tudo, então, eu diria assim que o nível de inteligência do 100%, do nível máximo de automação, é muito difícil, porque atender um policial que vai falar com o motorista onde não há um motorista, isso exige um sistema muito complexo. Essa questão de ter uma noção sobre esse jogo de relações e interações que é muito complexo. Então, acho que isso tudo ainda vai ser muito difícil e, inclusive, seria possível se a gente substituísse 100% da frota por veículos, porque aí os próprios veículos, entre eles resolviam, deixa o humano de fora, né? Mas, mesmo assim, nós não vamos conseguir fazer isso, então a gente vai continuar ainda tendo que ter um sistema muito sofisticado, muitas vezes caro demais, né? Que é outro problema, o custo.
E aí eu sou da opinião que ainda falta bastante para a gente conseguir ter uma automação maior. A gente vai ter sistemas de entrega, teleentrega com veículos bem sinalizados, andando numa velocidade menor, em lugares que justamente estão mais sinalizados, que as pessoas, inclusive, estão conscientes da presença deles. E só assim que a gente vai progredindo, mas, assim, ainda falta bastante, principalmente no ambiente urbano. Perfeito, cara. É difícil de falar depois do professor Fernando, né? Mas então eu vou tentar, como é que fala, fazer alguns insights e confirmar o que ele disse, né? Então, assim, com relação ao que falta, acho que nós estamos fazendo isso. Falta capacitação aí na USP, né? Esse grupo aí de pós-graduação. É muito legal já ver vários egressos aí da USP São Carlos do departamento aí de computação e matemática atuando no mercado, né? Por exemplo, na Jacto, né? O professor falou, os carros autônomos, assim, não precisa ir para a rua. Acho que já tem dezenas de anos que as máquinas agrícolas são autônomas, né? Mas é um ambiente mais tranquilo. Vai aparecer uma vaquinha, vai ter um galho lá caído lá no meio da fileira do café, aí não era ainda uma tecnologia de imagem, né? Desse tipo de aprendizagem, né? Nós vamos falar de inteligência artificial e machine learning, daqui a pouco vai ser inevitável, mas vamos ser menos nerd, vamos falar de coisas mais práticas, né? E capacitação é uma, então o professor atua aí na pós-graduação, a gente atua lá no curso de pós-graduação da Mauá em mobilidade autônoma e conectividade. Aí eu vou fazer um parênteses, né? Porque a gente é o segundo bullying profissional que eu sou, tá? O primeiro foi do carro elétrico, ou seja, não, o carro elétrico não precisamos, temos etanol, uma coisa desse tipo. Então, tem dois mercados. Tem a iniciativa privada, as montadoras, as autopeças, e tem a academia. A academia, acho que a nossa missão é estudar tudo, né? E depois, com conhecimento, se resolve aquilo que tem um tempo técnico, vamos dizer assim, tem um arco temporal para entregar, e isso depende muito de política pública que, né, a gente, né, é muito negacionista, essa palavra está na moda, né? Mas a gente negou o carro elétrico no passado. Hoje, a gente não tem carro elétrico nacional, fora as startups. Nós estamos recebendo um Tesla, um Audi e-tron, um Volvo, até um Caoa Chery, a fábrica fechou e nós estamos vindo com carro importado. Então, isso não pode acontecer com carro autônomo. Então, essa é a minha segunda fase de bullying. Não, carro autônomo está caindo, você é louco, os carros andam sozinhos, não vai acontecer. Espera daqui 2, 3 anos. Se você continuar negando, nós vamos comer um carro chinês, né, com toda a automação, né, e não vai ter o ADAS, né, o ADAS e o Advanced Driver Assistance System, é aquele carrinho que mantém você na faixa, que mantém a distância do carro da frente. Isso já existe, isso é conforto, vamos dizer assim, mas também é segurança. Então, com relação a marco regulatório, né, queria mencionar aqui a nossa docente, colega, professora, doutora Andréa Martinesco, né? Ela lá de Curitiba, e ela está fazendo o pós-doc dela numa universidade francesa exatamente para viabilizar esses testes, né? A gente não quer que o carro amanhã saia andando na rua sozinho, muito pelo contrário, a gente tem esses níveis. Por exemplo, o colega da Hightech, lá, o professor, esqueci o nome, da UFES, Alberto Ferreira, lembrei, e fizeram lá no pátio, lá da Positivo, com um carrinho o quê? Elétrico, né? Dificilmente hoje, daqui para frente, a gente vai ver a automação em cima de um carro a combustão. Por quê? Porque é muito mais fácil fazer essa automação em cima de um carro elétrico, porque o controle já é eletrônico, muito mais fácil. E você, atuando em cima do motor elétrico, você tem muito mais precisão, que às vezes os centímetros que você tem que saber, né? Quanto vai andar, quanto não vai andar, diferente de um carro a combustão, que dá para ver lá o ABS mudando, né? Então, entrega, né? O iFood sendo entregue por caixinhas de alimento, assim, né? Na hora do shopping center, vem um monte de caixinha. O colega da Sincar, lá em Ribeirão Preto, né? Uma startup que já está trabalhando nisso, tá? Fora os nossos brasileiros egressos que estão fazendo sucesso lá fora. Por exemplo, o Leonardo Orenstein, que trabalha, ele é
é um brasileiro que trabalha na Zox. Quem que é a Zox? A Zox é a AWS. Quem que é a AWS? É uma tal de Amazon. Acho que é o segundo mais rico, alguma coisa assim. Então, essa competição, né, por mão de obra brasileira enche a gente de orgulho, mas é a academia que tem que formar e mandar esse pessoal para o mercado, e a gente não pode ser taxado aqui de nerd, visionário, como é que é, né? Vamos parar com esse negacionismo, porque o negacionismo a gente está vendo a consequência hoje. Nós estamos comendo com farinha veículos elétricos importados, tá? E, por sorte, o setor de pesados está muito legal, né? Então, infraestrutura, capacitação, que é alguma coisa que nós já estamos fazendo, com parte de política pública, marco regulatório, tá? E trabalhar com os estudantes, né? Eu até convido agora ao vivo, para terminar, o professor Fernando. A gente tem que fazer competições de carro elétrico. Pode ser baratinho, com simulação, pode ser em escala, tá? A simulação, a gente tem o Fernando Damasio com os CUDs, com um software de simulação, mas tem o Carla. Por infelicidade, a LG saiu com o SVL aí, né? Descontinuou. Depois trabalhar com escala, tem outro professor, Kitânia, que eu acho que tem um projeto em conjunto com o professor Fernando ali, da AutoWare, no Rota 2030. Aliás, tem um outro do Rota 2030, um outro colega docente nosso, do Max Mauro, da UTF-PR, que está mapeando o trecho lá de Ponta Grossa até Curitiba e outras estradas para viabilizar esses trechos para autônomo. Tá? E aí, tem lá na Alemanha um FSD, Formula Student Drivers, quer dizer, é uma competição para estudantes. Tem lá no Consumer Electronic Show, teve esse ano aí também, no último dia lá, uma competição de estudantes para fazer os carros autônomos. A TUM já ganhou um checão aí, alguns anos atrás, para fazer esse P&D. E tem o Autodrive também, da SAE, uma iniciativa da GM com a Velodyne, que é o LiDAR, que é uma das coisas bem mais caras, né, que custa na tecnologia do carro autônomo, mas é uma competição de estudante. Então, tem que tirar esse preconceito da academia com as montadoras, iniciativa privada, usar projetos de FINEP, né, Rota, e fazer a coisa acontecer e formar aluno, né? Formar aluno. Só que não vamos deixar eles aqui para trabalhar na Jacto, para trabalhar na MAN, para trabalhar na Mercedes, né? E aí sim a gente consegue manter a indústria e ter toda essa capacitação gerando resultado aqui no Brasil, sem ter que mandar eles para fora. Para eles está ótimo, né? Eles trabalhando e mandando para fora está ótimo, mas para nós é interessante que a gente desenvolva a tecnologia aqui no país. É a escassez da mão de obra qualificada, né? O pessoal se forma aqui, vai fazer um mestrado fora e fica por lá mesmo, né? A gente não aproveita a mão de obra que tem, né? Tem esse pequeno problema aqui no Brasil. E para a gente terminar a rodada de perguntas, quais as tendências para a mobilidade nos próximos anos? Como os senhores imaginam o trânsito do futuro, daqui a mais ou menos uns 5 anos, por exemplo? Bom, eu acho que a gente vai ter assim uma evolução diferente no exterior e no Brasil, né? Porque cada um tem o seu tempo e a sua questão econômica, né? Porque o veículo ele é muito caro, né? A gente tem uma tendência de usar atualmente os veículos não mais como uma commodity que você adquire, mas como um serviço, né? Então, isso é uma coisa que aconteceu, né? Antigamente você comprava filmes em videocassete, em DVD. Hoje em dia você tem serviços para aluguel de filmes, né? Então, é uma tendência muito grande. Eu acho que para veículos também, uma das tendências nas cidades do futuro é você ter veículos altamente sofisticados e bastante caros, mas como um serviço que aí seja viável as pessoas usarem, seja para teleentrega, seja para transporte público ou de massa de pessoas ou de cargas. Tudo isso é uma tendência de automação. Então, eu vejo muito isso que vai acontecer, né, de a gente cada vez mais cruzar com esses veículos inteligentes, né? Eu gostei que o professor Ricardo falou aí dos robozinhos da Simcar, que é uma startup, saiu de Ribeirão Preto, eles têm a filial deles fica no Canadá, que coisa genial, né? O Brasil exportando tecnologia.
E eles estão fazendo agora robozinhos de entrega que até andam de elevador, né? Olha só, é necessário fazer isso, a gente tem que ter tecnologia nacional. E eu acho que o país ele tem que continuar investindo, né? No nosso caso, assim, a gente tem um privilégio na USP de ser uma universidade de um porte bem maior, né? E com uma tradição aí, e fazem 12 anos que a gente faz veículos autônomos, né? Nesses 12 anos, a gente aprendeu muita coisa e isso está ajudando a colaborar com a definição de política pública, de leis e desenvolvimento de tecnologias para a área, né? Nós já estamos na nossa quarta geração de veículos, já tivemos veículos do nível de um Tesla, de um veículo sem motorista, nível 3 e 4, né? Já fizemos isso há 10 anos atrás, veículo elétrico sem motorista. Só que falta mais investimento. Eu acho que assim não é a questão da USP, a USP, né? Não, deveria ser todas as universidades, deveria ter grupos, né, espalhados pelo Brasil, muito mais do que tem. Atualmente a gente conta, né, nos dedos da mão o número de grupos que têm pesquisa e principalmente que já conseguiram desenvolver o seu próprio veículo, né? Então é uma questão de incentivo. O governo brasileiro tem, né, tem os INCTs, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, tem o fundo setorial, né, que são verbas que você pega de impostos e coloca aplica em pesquisa e desenvolvimento, e é o caso do Rota 2030, que eu participo, a gente está desenvolvendo sistemas inteligentes, sistemas ADAS e tecnologias para esses veículos do futuro, mas tem que continuar, tem que ser uma política contínua, né? Tem que ser uma política independente de partido, de governo. Isso tem que permitir que a gente sempre tenha condições de continuar investindo, porque, certamente, se nós não fizermos, a gente vai comprar pronto. E comprar pronto nem sempre atende aos interesses internos, né? Então, eu vejo que é uma tendência futura, é uma tendência à redução de acidentes, segurança. Nós temos um número de mortos no trânsito, no Brasil já teve 40 mil mortes por ano, isso que é um número reduzido, né? Assim, o oficial. Atualmente está em 30 e a gente fala, né, 30 e poucos, pô, mas 30, 33 mil, são vidas, são pessoas que se investiam em educação, que trabalhavam, que contribuíam para a sociedade, que de repente tiveram suas vidas ceifadas por um acidente veicular que provavelmente podia ser evitado. Então, a gente tem que investir em segurança e cada vez mais aumentar esse nível de segurança. E outro problema que a gente tem muito grande é convencer as pessoas de que isso é importante, né? Porque sempre vai ter alguém dizendo, não, mas aquele lá atropelou, não, mas porque o modelo tal é perigoso, não, porque, né, imagina um caminhão com toneladas e você não tem uma pessoa ali, né, super atenta segurando o volante. Eu acho que é uma questão de demonstrar, né? A gente tem trabalhado, inclusive, como falou o professor Ricardo, com mini veículos, né? A gente está com mini veículos autônomos, trabalhando conceitos de desviar de obstáculos, parar em caso de obstáculos, de fazer comboios, e a gente vai testando tudo isso, primeiro no mini, depois no de grande porte, né? No comercial, a ponto de sempre de poder validar as tecnologias e também demonstrar para as pessoas, né? Porque eu acho que é muito importante isso. Eu tenho batalhado por demonstradores, mostrar a tecnologia para que a pessoa veja, olha, ele está reconhecendo você na frente de um carro, mesmo que seja só a frente recortada de um carro. Eu tenho a capacidade de frear, eu tenho a capacidade, né, de identificar, de melhorar e de evitar, de enxergar no escuro, enxergar com neblina, enxergar com poeira. Isso a gente tem hoje em dia, e são causas de acidentes severas, né? Então, na minha opinião, é uma coisa que não tem como se evitar, vai vir. Ou a gente participa ativamente com tecnologia, com formação, com investimento em pesquisa e desenvolvimento nacional, ou a gente vai ser espectador. Vai entrar, de qualquer jeito vai chegar, né? E também tem que ver, assim, a gente já teve problemas sérios de algumas vezes motoristas profissionais se revoltarem contra os veículos inteligentes, né? Eu acho que isso é um erro muito grande. Eu não, assim, não tenho intenção de tirar o motorista, eu acho que uma pessoa dentro do carro é importante, mesmo no táxi, no caminhão autônomo, porque existem situações, como eu disse, não chega ao nível 5, mas quando se fala nisso, um motorista de táxi,
um condutor de um caminhão, eles meio que se revoltam contra a possibilidade de uma perda de emprego. E se a gente não convencer eles da importância, né, disso e da melhoria da vida deles, né? Você vai salvar a vida do caminhoneiro, você vai evitar um atropelamento, né? Você vai evitar passar por cima de problemas como cansaço e vários outros problemas que a gente tem, né? De desatenção, uso de celular dirigindo, N problemas, né? E se a gente resolver tudo isso, eu acho que podemos evitar também de causar desemprego, mas aí é uma questão de política pública. E, de novo, sempre parece que a gente volta ao mesmo ponto. Governo, 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 governança, leis. Se não tiver isso, não tem como as coisas funcionarem. Muito legal. De novo, não tem como não concordar, né, Fernando? Então, eu vou ir para um outro lado. Tá? A gente tem 40 anos de iniciativa privada e tem 12 anos de academia, né? Então, isso me ajuda muito a gente enxergar as coisas, né? Executivo não é aquele cara que pensa, ele é para executar. Então, se ele pensar, está errado. Se ele falar o que pensa, então está na rua. Então, eu já aprendi a lição, né? Vamos para a academia que tudo pode, tudo deve, e aí a gente tem que juntar tudo e falar, vamos por aqui, ou vamos por aqui, vamos por ali, vamos ver se a gente chega no mesmo lugar, né? Então, um dos primeiros conceitos que a gente fala com os alunos, a gente é muito nerd, né? Engenheiro é uma desgraça, matemática, estatística é muito nerd, tá? E a gente tem um conceito japonês, que agora está um pouco alemão também, e a gente trabalha com essas duas, né? O japonês já viu, a cara já denuncia, mas a gente trabalha com o GIZ, que é a Agência de Cooperação Internacional, já ficamos mais de 2 anos lá no extinto MDIC, né? Ministério da Indústria e Comércio, e agora a gente está trabalhando com eles de novo, por um período ali, né? Então, contemporaneamente, nós estamos falando desse tal de 5G, da conectividade, e com certeza nós vamos falar do veículo autônomo, porque o elétrico já foi. Nós perdemos a melhor janela e podemos recuperar de novo com os veículos autônomos, integrando a tecnologia, tá? Então, uma das coisas ali é a sociedade 5.0 em tempos de ESG, Environment, Social e Governança, tá? Que é para o pessoal da iniciativa privada. Para a academia, nós temos outras linhas de financiamento e de fomento, tá? Agora, o que a indústria vai ter que fazer? Ela vai ter que fazer um projeto que tenha aderência ao ESG. E o S do Social é uma das coisas mais difíceis, tá? Então, os alunos da FACEM, da Faculdade de Engenharia de Sorocaba, ganharam um primeiro prêmio, tá? Sabe o PCD, esse negócio de você comprar um carro para pessoas de necessidades especiais, né? E depois o carro sai mais barato, né? Porque depois ele tem que ser adaptado. Poxa, se ele pudesse comprar um carro desse nível 3, já ajudaria muito, porque tem um preconceito também na hora que ele vai vender o carro, porque ele às vezes não tem membro inferior, não tem membro superior, tem que colocar uma manopla, uma coisa assim. O cara fala, pô, esse carro aqui foi um carro PCD. Ou não, né? A gente sabe como é que é a realidade brasileira. Tinha gente já vivendo de comprar carro com PCD. Vai lá, arranja um atestado e tem todos os impostos mais baratos. Então, a sociedade é horrível. Então, vamos fazer da coisa elitista, né? Porque essa tecnologia custa caro. O carro que anda sozinho, o carro elétrico custa caro. E vamos fazer o S funcionar, tá? Dela ser sustentável e inclusiva. Então, quanto custa uma vida? Não tem preço. Uma vida não tem preço. A gente acabou de sair de uma pandemia, a gente sabe que uma vida não tem preço. Então, vamos usar o nosso know-how, vamos usar o nosso conhecimento para fazer inclusão. Vamos falar para a iniciativa privada que ele tem dinheiro para isso, ele precisa ter um projeto de aderência, de ESG. A gente continua pesquisando, fazendo projeto, e a gente tem que fazer eles chegarem. Se é difícil, né, juntar a iniciativa privada, a academia e o governo naquela antiga tríplice hélice, vamos falar de quíntupla, vamos colocar a sociedade, vamos colocar isso daqui, né? E a gente, então, está aproveitando a chance que a gente tem, né, de passar essa informação, usar a nossa nerdice para algum benefício social. A humanidade tem que estar no centro de tudo, né? Então, é isso que nos motiva, mesmo
sendo especialistas, técnico, inteligência artificial, a gente tem que usar o machine learning para aprender a viver, né? E para deixar algum legado para a sociedade. Então, por mais técnico que a gente seja, a gente tem que fazer. E o engenheiro e os matemáticos são pessoas difíceis. Eles se dão muito bem com números e coisas, mas não muito bem com pessoas, né? Então, essa transição de iniciativa privada para academia e com a idade, né, que a gente acaba aprendendo, né, acho que o nosso learning é ficar mais velho, né, a gente tem que botar isso para frente, tá? Então, robôs móveis, né, essa questão do emprego, paciência, meu amigo, né? Você era taxista, agora você virou Uber e não dá para brecar. Então, é uma questão tecnológica que todo mundo vai ter que se adaptar e talvez a sociedade é que vai dar essa resposta, não somos nós vamos entregar a tecnologia, iniciativa privada, governo, vão ter que fazer as suas políticas públicas, mas uma coisa eu tenho certeza, professor, a gente está aqui na missão de passar conhecimento, e isso, né, não tem preço, assim como a vida humana, e fazer com que os nossos técnicos sejam mais humanos, o mais humano possível, porque esse é o grande dilema. Quanto mais automação, nada vai substituir o ser humano, esse sentimento e essa empatia que a gente tem pelas pessoas. É por aí. Perfeito. E agora, para a gente encerrar, eu convido vocês a fazer as suas considerações finais. Vamos conversar com o doutor Fernando e, em seguida, o doutor Ricardo faz suas considerações finais, tá bom? Bom, eu creio que eu já falei até bastante aí, né? Mas eu estou também 100% alinhado com o professor Ricardo. Eu acho que o lado humano é o essencial e é isso que a gente tem que sempre estar pensando. Eu só acrescento que existe uma questão de governo, né? Governança, e é através de leis que você equilibra aquela história, né? O taxista virou Uber, mas você precisa também, algumas vezes, mexer um pouquinho para não passar do limite, né? Hoje em dia, a gente tem essa questão de emprego e desemprego, a preocupação com a automação. A automação ela só faz bem, porque ela otimiza, ela produz mais, com maior qualidade, maior velocidade, etc. Mas, é claro, se eu for explorar as pessoas com automação, né, o lado social que está sendo prejudicado, é isso que traz essa imagem de automação gera desemprego. Não, automação gera emprego, né? Eu não conheço uma empresa que tenha automatizado e que não tenha lucrado até mais, né? Porque você produz mais, com mais qualidade, menos erros, menos defeitos, e a um custo menor. Só que o que ela ganha, uma parte que ela colocasse para as pessoas que foram deslocadas, para a formação e recolocação das pessoas, é o essencial. É o essencial. Um bom empresário com responsabilidade social vai fazer isso, né? Mas existe a ganância, existe, né, os bilionários, os Elon Musk e outros, né, que pensam apenas individualmente, e aí causam certos problemas, né? Eles ganham muito, né, lançando foguetes, fazendo carros inteligentes não tão seguros, e acabam prejudicando mais do que ajudando, né? Eu particularmente, eu tenho um pé atrás com esse tipo de empresário mega bilionário e que avança o sinal, né? Literalmente fazendo de trânsito, né? Passa pelo semáforo e faz algumas coisas, algumas vezes não tão adequadas do ponto de vista social. As reclamações, né, que a gente tem das grandes empresas, dos grandes bilionários, muitas vezes é isso, é salário baixo, etc., e eles lucrando fortunas com alta tecnologia, automação. Então, dá para achar um equilíbrio, e esse equilíbrio só vem de uma presença responsável, adequada por legislação do governo, sem também interferir, né? Porque também é muito fácil para o governo desconhecer a realidade e botar uma lei absurda, né? Assim, todo carro agora fabricado e vendido, todo carro vendido no Brasil tem que ser fabricado aqui, desde da pecinha mais simples até a última. Isso a gente sabe que não existe, né? A gente teve a reserva de mercado na informática, que foi um fracasso. Então, também não adianta criar leis irresponsáveis, né? A gente precisa de bons legisladores que conversem
principalmente com a academia, com as pessoas que têm o saber, evitando esse negacionismo que a gente fala, né? Vá buscar o saber, vá juntar o conhecimento que vem da academia, que vem das universidades, das faculdades, dos grupos de pesquisa, dos centros de pesquisa, e fazer com que isso contribua, né, para que a gente possa ter uma melhor legislação, né, uma melhor organização. Eu mesmo tive recentemente na Senatran, em Brasília, e foi uma reunião excelente, que a gente colocou na mesa. Olha, é isso que a gente tem, a gente precisa, a gente tem que discutir, né? E eu acho que quando se tem uma porta aberta desse tipo, né, apartidária, que é mais importante ainda, porque não é a bandeira de um ou de outro partido, a gente está falando de pessoas, de vidas, de segurança, né, de desenvolvimento, de crescimento de um país, de uma economia, de gerar empregos, porque a gente gera, né, com o crescimento econômico se gera empregos. Então, eu acho que é isso. Assim, a minha fala é que não é só tecnologia e nerd que move o mundo, né, e os carros, mas também tem pessoas por trás, né? Tem pessoas, tem empregos, tem economia e tem governo que deveria ter um papel responsável, né, de incentivador e de gerenciador dessas questões para que tudo ocorra de uma maneira mais suave. Isso. Perfeito, não tem como não concordar, né, Kera? Então, vamos lá. Deixa eu só usar, né, o posicionamento de novo, né, num ano eleitoral, né? A gente está fazendo essa decisão e, como eu comentei, né, eu fiquei 2 anos dentro do Ministério da Indústria e Comércio, trabalhando, ajudando um pouquinho aí. É lógico que a gente não tem o poder da caneta, mas, né, consegue fazer alguma recomendação, né? Então, a gente precisa continuar fazendo isso, né? Então, eu achei que Brasília é ruim, depois de 2 anos eu tenho certeza que é pior do que eu pensava, mas a gente tem que, tem que insistir, não tem jeito, né? Então, a gente tem essa missão. Do ponto de vista de mercado, né, fica esse recado da gente não ser negacionista, porque senão a gente vai perder tudo, tá? E na iniciativa privada, como a gente tem muito tempo, né, a gente vem lá com alguns jargões, tá? É o MaaS, que é Mobility as a Service. Se essa tecnologia é cara, por que eu tenho que comprar o carro? Eu posso usar o carro. Esse é assunto para um outro painel. Deixa para lá. Isso aqui vai dar muito pano para manga. E a gente tem algumas sopinhas e letrinhas que a gente usa, que é o CV2X, o C de conectado, o V de veículo, o 2 é aquele eletrônico para, e o X é o X-Tudo, né? Então, é o carro conectado com tudo. E esse carro está dentro do, vou chamar de ACES, ou vocês podem chamar também de CASE. É conectado, autônomo, service and share, ou compartilhado, para sair do modelo de posse, e elétrico. O conectado e o service and share, nós já fomos invadidos. Com o Uber, com 99 táxis, com BlaBlaCar. O autônomo e o elétrico vão ser desafios de mercado que a gente acho que já deu as dicas aí de que a gente tem que fazer para não ficar dependente de produto e conhecimento e tecnologia de fora. Então, o recado acho que está dado, a oportunidade foi muito boa. Acho que por mais que a gente, né, entrasse no técnico, a mensagem final é essa. Olhem, né, o que a gente fez, e olhem para frente, que é o que a gente tem que fazer hoje, e principalmente com jovens, nessa nossa, né, função de formação, de capacitação. Eu adoro ver os meninos lá da Unicamp falando do carro que andava sozinho. Né, o pessoal da Mamá está fazendo um carrinho de golfe nessa ordem como eu falo, de adquirir conhecimento para andar sozinho no campo. O pessoal da Facim já fez um, né? Então, a gente tem que começar a mudar. Os players são novos. Mobileye, Intel, NVIDIA. Quem diria, né? Aquelas plaquinhas que a gente era fissurado para ter, para jogar os joguinhos no PC, hoje são a alma de uma GPU de um carro que tem toda essa automação. Então, as nossas horas de gamer estão valendo alguma coisa agora. Então, vamos ajudar essa moçada
a nos substituir e o mais rápido possível. Eu não tenho problema nenhum de me aposentar mais rápido, mas desde que a gente deixe uma juventude e um legado para que, né, substitua rapidamente o nosso papel e a gente possa usufruir andando de carro autônomo para lá e para cá, sem se preocupar na aula que a gente tem que dar amanhã, professor. Acho que, para finalizar, acho que a gente fecha e agradece a TechC, né, a Kelly, aí pela oportunidade de a gente poder passar um pouquinho dessa informação. E nessa do Senatran, vamos fazer isso, né? Vamos virar cego, né? O conceito do Vision Zero. O mundo não pode mais depender da gente. Alguém tem que pensar por nós, mas alguém vai ter que colocar lá os princípios básicos, morais, de valor, e isso nunca vai deixar de ser um ser humano como a gente, tá bom? Obrigado. Sonhar é bom, né? Mas colocar em prática é ainda melhor, né, não? Claro. Excelente, excelente. Muito Chegamos bom, ao muito bom. final Parabéns. de mais um Cenários. Eu gostaria de agradecer aqui a participação dos nossos convidados, do Dr. Fernando e do Dr. Ricardo, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends, tá bom? E próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Sabe quantos empreendedores foram beneficiados no Fortaleza Capacita? Uns 2.000? 5.000, 6.000 para cima. O programa Fortaleza Capacita já qualificou mais de 20.000 empreendedores e tem mais ações da Prefeitura para gerar oportunidades e renda. O Costurando o Futuro já beneficiou centenas de pessoas e o programa Nossas Guerreiras capacitou mais de 12.000 mulheres, além de oferecer crédito para mais de 1.000 empreendedoras. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.